Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para adorar o Senhor mais uma noite, glorificar o nome dEle, nesse culto da família, que é o culto de adoração ao nosso Deus. Eu queria que os irmãos aqui, os que estiverem em casa, quem estiver acompanhando pelo Instagram, possa abrir a palavra do Senhor no Salmo 23, para nós começarmos esse culto, amém? Salmo 23, nós vamos ler o Salmo todo, porque ele é pequenininho. Depois nós vamos orar. Salmo 23, um salmo bem conhecido nosso. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Na sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia todos os dias me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Esse é um salmo de proteção de Deus mesmo. E é um momento que, nesse momento atual que estamos vivendo, agora que estamos aos poucos começando a poder ter a oportunidade de estarmos no templo adorando ao Senhor. E nesse salmo, o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele fala sobre isso, e a gente precisa entender que ainda que as tribulações venham, as lutas venham, porque elas não vão faltar, os momentos difíceis virão, não vão faltar, mas ainda assim, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor, e é tão lindo quando o Senhor diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Nós precisamos, olha a irmã Marta aí, nós necessitamos entender, amar a Deus, ao ponto de saber que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo nesse vale. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós sabemos que se nós estivermos firmados na palavra, lemos a palavra, nós vamos saber que o povo de Deus passou por momentos muito mais difíceis do que esse que nós estamos vivendo, e sobreviveram, mas sobreviveu aquele que foi fiel até o fim. E hoje nós vamos, no momento da palavra, aprender um pouco sobre isso. Eu queria que você ficasse de pé e orasse ao Senhor. Nós vamos iniciar esse culto, nós já iniciamos lendo a palavra, e agora nós vamos orar, entregando ele ao Senhor. Agradeça, Senhor, por tudo, porque você está aqui, você não está no leito de hospital, porque nenhum parente seu foi acometido desse vírus. E se tem alguém em casa aí que está assistindo e que tem um parente que está com essa enfermidade ou que está com suspeita, possa crer no Deus do impossível, no Deus de milagre, no Deus que protege, no Deus que ama, no Deus que cuida. Então comece orando ao Senhor, agradecendo a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos a Ti, Deus Todo-Poderoso, por tudo quanto o Senhor tem nos dado. E não tem sido pouco, Jesus, tem sido tanto. Nós temos tanto para agradecer, e muito mais para agradecer do que para pedir. Então, nessa noite, nós louvamos o Teu nome nesse culto da família, nesse culto de adoração ao nosso Deus, nesse culto de gratidão a Ti. Espírito Santo, toma nas Tuas mãos todos aqueles que ainda estão por vir à Tua casa, aqueles que estão em casa assistindo pelo Instagram,
Que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando sobre cada coração nessa noite, fazendo-os entender que o Senhor é um Deus protetor, o Senhor é um Deus glorioso, e que nós todos sejamos gratos a Ti, independente de situação que possamos viver. Hoje estamos bem, mas nós sabemos, Senhor Jesus, que tem pessoas que hoje não estão bem, mas que elas possam entender, Jesus, que precisam ser gratas mesmo assim, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e não há nada impossível para o nosso Deus, e nós confiamos, e nós esperamos, e nós aguardamos, Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua provisão, e o Teu amor que tem sido derramado todos os dias. Ministra, Senhor Deus amado, nessa noite, sobre os nossos corações a Tua palavra, que nós possamos dar o melhor louvor, Senhor, a Ti. Tanto tempo que não temos vindo à Tua casa, que nós possamos aproveitar esse tempo, Jesus, de adoração, para dedicar totalmente ao Senhor Jesus, Pai. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor está neste lugar em nossas vidas, porque o Senhor habita em nós, e nós adoramos a Ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos louvar o Senhor com muita alegria, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E essa gratidão, nós podemos nessa noite ofertar um louvor agradável a Deus. Essa vai ser a nossa oferta, a nossa adoração, o nosso louvor. Quero que você levante as mãos para a gente orar aqui pelo Diego. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós vamos entoar hinos de louvores ao nosso Deus. E o Teu Filho foi separado nessa noite, um privilegiado, Senhor, porque o Senhor separou Ele como instrumento nessa noite para ministrar na Tua casa. E que nós, no nome de Jesus, possamos adorar o Senhor com hinos e louvores, e que possamos sentir verdadeiramente a Tua presença, e que possamos, Senhor Jesus querido, estar de acordo com a Tua vontade. Senhor, usa o Diego como Teu instrumento para a honra e glória do Teu nome santo, Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo aí com saúde. Glória a Deus, né? Vamos juntos agora adorar o Senhor. Aqueles que puderem ficar de pé, tiver com uma perna boa aí, tiver, né? Glória a Deus. Vamos juntos agora alegrar o coração do Senhor, vamos dizer assim, né? Com a nossa adoração, dando o nosso melhor. E nos dar, vamos dizer assim, né? Vamos lá. O som tá bom aí, né? Glória a Deus. Bate palma, vamos lá, boa. Tchau, tchau. Quem sabe canta. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. Tu és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou Te alegrar com meu louvor, eu quero Te tocar com meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou Te alegrar com meu louvor, eu quero Te tocar com meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Que, Senhor, Tu és o motivo da nossa alegria. Ei. Deus meu, és o caminho distante do mundo.
vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Diga isso pra ele, ó. Te amo, te adoro, me prostro, pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro, só pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Todo mundo batendo pau. Tchá, tchá. Vamos lá. Eu sou a casa de Deus. Que? Casa de Deus. Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus. Casa de Deus. Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Deus não mora os feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe em mim. Yeah, eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu. Diga isso pro seu irmão agora assim, ó. Você é casa. Vai lá, aponta. Casa de Deus. Hoje Ele habita em ti. Você é casa de Deus. Hoje Ele habita em ti. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu.
Hoje Ele habita em ti. Como é que vai ser hoje, pastor? Vai ser normal? Ou vai... Amém. Hã? Não, eu digo se normal a quantidade de música. Ah, sim. Amém. Deixa eu ver aqui. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diga quão grande. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. É o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Cante! Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Oh, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. É o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande
Aleluia. Glorificamos ao nosso Deus, porque Ele é grande, é tremendo, é poderoso, é soberano sobre todas as coisas. Amém? Esse é um momento em que nós vamos recolher dízimos e ofertas. É um momento muito especial, porque é um momento em que você devolve para o Senhor aquilo que é dele, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu paguei. Nós não pagamos o dízimo, nós devolvemos aquilo que é do Senhor, segundo a palavra dele. Então, você que trouxe o dízimo, que trouxe sua oferta, que você possa nesse momento levantar a mão, o diácono vai entregar o envelope e nós vamos ofertar com alegria ao Senhor. Amém? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavra de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo e derramar, dizer te preciso e derramar, dizer que sou grato e derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo e derramar, dizer te preciso e derramar, dizer que sou grato e derramar, dizer que és formoso e derramar, dizer que te amo e derramar, dizer te preciso e derramar, dizer que sou grato e derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Vou pedir para o nosso irmão Hermes orar pelos dízimos e ofertas. Aleluia. Os únicos avisos que nós temos dessa semana é que na sexta-feira a gente continua com o nosso momento de estudo, de reflexão, pelo aplicativo Zoom, né? Os irmãos, alguns estão participando, outros não, mas quem quiser participar tem sido uma grande bênção.
Eu chego do trabalho quase 9, ainda pego um pedacinho, ainda consigo conversar e ver os irmãos. Então, quem puder participar, tem sido muito bom e muito edificante, porque cada sexta um irmão tem trago uma reflexão. E Deus tem usado os irmãos, assim, poderosamente para falar conosco. Então, que você também possa entrar, se puder, né, nesse aplicativo, se tiver esse momento em casa. É um momento que nós dedicamos também ao Senhor. No domingo nós vamos ter o culto aqui normal às 18h30. E acho que não está tendo oração também pelo aplicativo, né, pastor? Na quinta-feira? Na quinta-feira, às 20 horas, também tem a oração pelo aplicativo, que é o aplicativo Zoom. Quem tiver o contato do pastor ou tiver nos grupos, é mandado o link por lá. Amém? Nós vamos ouvir mais um louvor e depois a ministração da palavra. Pode ficar sentados mesmo aí, amém? Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abrir os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é a nossa fonte, Ele é a nossa herança. E ainda queria, como ainda está cedo, dá tempo, eu queria que o Diego cantasse um louvor. É o louvor. Esse louvor ele vai falar um pouco do que nós vamos ministrar hoje na palavra. E aí eu queria que você fechasse seus olhos e que cantasse esse louvor junto conosco, com todo o seu coração, crendo que aconteça o que acontecer, nós precisamos adorar o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos falte o alimento, nos falte dinheiro, o que não pode nos faltar é a presença do nosso Deus. E nós precisamos adorar o Senhor independente de situações. Amém? Vamos louvar o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu.
quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Nós sabemos, Deus, que tu permaneces fiel, independente da nossa infidelidade, Senhor. O Senhor permanece fiel a nós. O Senhor tem sido maravilhoso, glorioso em todo o tempo, Pai. Nós exaltamos o teu santo nome, Jesus, porque só tu és santo, só tu és perfeito. Nesse momento queremos ouvir a tua palavra. Pedimos, Senhor, fala o nosso coração de maneira, Senhor Jesus, em que venha impactar-nos, Senhor, a tua palavra. Jesus, nós nesta noite queremos dizer que dependemos de ti, que precisamos de ti, precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos do teu mover em nós precisamos do teu avivamento, nós precisamos do teu renovo, nós precisamos da tua graça sobre nós, Jesus. Que nessa noite, Pai, como em todas as outras noites, o Senhor tem cuidado, que o Senhor fale, Jesus, conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Quero pedir aos irmãos que estão aqui, os que estão nos acompanhando em casa, que abram a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 18. Abacuque, capítulo 3, versículo 18. Aleluia. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos todos ler? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus. Quero falar com vocês hoje um pouquinho do livro de Abacuque. Eu vou fazer um resumo rápido para que vocês entendam em que contexto o profeta Abacuque estava quando essa carta foi escrita, do que estava falando essa carta, de como aconteceu. E o título dessa pregação eu coloquei: da indignação à mansidão. Então, ele saiu da indignação para a mansidão, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso.
O significado do nome de Abacuque é abraço. No correr da palavra e da ministração, vocês vão entender o porquê que o quanto que tem significado esse nome, do nome de Abacuque, que é abraço. O profeta Abacuque, ele foi um profeta que profetizou no Reino do Norte, né, em Judá, e no final desse reinado, no reinado de Judá. E quando os outros profetas, quando você começa a ler os outros profetas, você vê que sempre o início dos profetas vai ter a palavra assim: palavra do Senhor que veio a Isaías, palavra do Senhor que veio ao profeta Daniel. E no livro de Abacuque, a gente já começa com um início de texto, no capítulo 1, diferente de todos os outros profetas. Então, aqui no livro de Abacuque, no início do livro, ele começa o livro indignado. Nós vamos ver um profeta indignado. E por que esse profeta está indignado? Ele está indignado porque o rei da Síria já tinha invadido Jerusalém, já tinha invadido o Reino do Sul e já tinha destruído tudo. E era um rei sanguinário. Então, como já tinha acontecido tudo isso naquele reinado, e o profeta Abacuque, ele começa orando a Deus e questionando Deus por que tudo isso está acontecendo. Por que esse caos? Por que esses problemas todos? Por que essa situação tão difícil com o povo de Deus? Por quê? Então, ele questiona a Deus por que Deus estaria permitindo tudo isso. E ele, com certeza, no momento de indignação de Abacuque, ele pensou que Deus ia dar uma resposta que para ele fosse uma resposta que o acalmaria, que o deixaria mais feliz, talvez, ou até conformado. Mas não. O Senhor dá para Abacuque uma resposta dura. Nesse momento, ele estava falando do povo e da situação do povo dele, porque tinha o reino do sul e do norte, mas era o povo dele. Então, o profeta Abacuque, ele questiona Deus por isso. Você sabe qual a resposta que Deus dá para Abacuque? Deus dá uma resposta: eu vou levantar os babilônicos para destruir o reino de Judá. Para vir sobre o meu povo e para destruir. E ele vai vir com uma mão forte. E aí você imagina você orar a Deus, como profeta de Deus, e você dizer: Senhor, olha o que está acontecendo. E aí a gente vê um pouquinho do significado do nome de Abacuque, que é abraço, porque Abacuque, ele abraçou o povo dele, ele queria o cuidado do povo, e ele estava muito preocupado com o que estava acontecendo com o povo de Judá. E quando Deus, naquela indignação dele, naquele questionamento dele, ele chega e fala para o Senhor: Senhor, até quando? Por que vai estar acontecendo isso? O Senhor diz o que para ele? Eu vou levantar, eu vou levantar. A palavra diz que quem vai levantar? Quem foi que levantou esse povo, irmãos? Foi o diabo? Foi quem? Foi quem? Deus. Deus levantou um povo para destruir o povo de Deus. É fácil de entender? Não é fácil de entender. É muito difícil de entender. Então, para o profeta, você imagine o nó que deu na cabeça do profeta. Então, o profeta disse, ele espera do Senhor uma resposta que o acalente, que o acalme, naquela indignação dele, diante das coisas que estavam acontecendo. E Deus dá essa palavra. E quando Deus dá essa palavra, ele continua questionando. Então, ele não se conformou com o que o Senhor falou. Então, Abacuque vai, e Abacuque começa a dizer: Senhor, o Senhor não é aquele que lá no passado, o Senhor livrou o povo de Israel
do Egito com mão forte? Não é o Senhor que cuidou sempre do seu povo? O Senhor é que faz isso, o Senhor é que faz aquilo, e ele começa a exaltar a Deus, só que nessa exaltação ele questiona: Senhor, mas o Senhor é esse Deus bom, é esse Deus que livrou, é esse Deus que deu ao povo, é que fez o povo passar a pés enxutos no Mar Vermelho. Como que esse Deus que nós ouvimos falar, esse Deus que nós tivemos experiências, é um Deus que agora levanta um povo ruim? Porque os babilônicos, quando eles entravam numa terra, eles destruíam tudo ao fio da espada. E eles acabavam com as pessoas, eles ficavam com os despojos, né, com as coisas que as pessoas tinham, e destruía a cidade, as muralhas. E aí Deus fala para Abacuque que isso vai acontecer com aquele povo. E aí ele questiona: Senhor, o Senhor não é o Deus bom? O Senhor não é o Deus que fez isso e aquilo? E o Senhor dá uma outra resposta para Abacuque. E o Senhor então diz para Abacuque: olha, eu vou levantar esse povo sim, porque o meu povo precisa de disciplina, o meu povo precisa de correção, e eu vou vir com juízo sobre o meu povo. E é tão difícil, porque nós estamos vivendo um tempo aí de pandemia, um tempo de, para muitos, esfriamento espiritual, para outros é até avivamento, porque algumas pessoas entenderam que precisam buscar mais a Deus, outros estagnaram e pararam e não conseguem, mas nós estamos vivendo tempos difíceis. E nós muitas vezes falamos: nossa, nós nunca vamos esquecer do ano de 2020. Tão ruim, tanta tragédia, tão terrível, tanta morte. E quando nós paramos para estudar a Bíblia e entender o que os profetas, o que o povo de Deus passou, quantos milhares de pessoas morreram, e quantas coisas ruins e terríveis aconteceram, porque se nós continuarmos estudando a palavra do Senhor, nós vamos entender que os babilônicos entraram na cidade, vão sitiar Judá, e quando eles sitiam Judá, fecha tudo, então não entra alimento, e eles não deixam as pessoas se alimentarem, e há um momento em que as pessoas começam a matar os seus filhos para comer. A palavra fala isso. Então, se nós formos analisar, será que nós estamos vivendo um tempo tão difíceis? Se nós formos analisar na palavra de Deus e que o povo de Deus passou, o quanto foi escravizado e quantas coisas passaram, não chegam nem aos pés do que nós não chegamos nem aos pés do que eles passaram. E então Abacuque pergunta para Deus, Deus responde: eu vou vir. Por quê? Por quê? Porque o Senhor vem avisando ao seu povo. Será que o Senhor não está nos avisando, né? O Senhor vem avisando para o povo dele sempre: olha, se converta, abandone os pecados, abandone os ídolos, abandone a idolatria, abandona e se volte para mim. E o Senhor sempre avisou, o Senhor sempre chamou a atenção, o Senhor sempre levantou profetas, mas o povo insistia em permanecer no pecado. Então, todas as vezes, olha, e aí a gente tem que entender um pouco que é o amor de Deus sobre a vida do seu povo. Ele disciplina, porque a palavra do Senhor Deus diz que Ele disciplina quem Ele ama. Então, o Senhor vai levantar esse povo para disciplinar. Mas é lindo que na palavra de Deus e no texto, o Senhor diz também: o justo viverá pela fé. Porque essa palavra, tem algumas versões que falam: o justo viverá por sua fidelidade. Na raiz da palavra fidelidade e fé, elas são quase idênticas. Então, o que o Senhor está querendo dizer? Ele está querendo dizer: eles podem passar por tudo isso. Vocês podem passar por pandemias, por outros vírus, vocês podem passar por enchentes, por furacões, mas quem permanecer fiel até o fim vai se alegrar. Quem permanecer fiel até o fim vai receber a vitória. Quem permanecer fiel até o fim vai morar com Cristo, vai morar com Jesus, que é o prêmio maior que nós precisamos, que nós queremos.
E então o Senhor fala no texto: o justo viverá por fé. Ele viverá pela sua fidelidade. Vai passar um povo todo aí que vai vir para destruir, mas aqueles que são fiéis a mim, a minha palavra, a minha vontade, eles não vão perecer. Vai perecer e eu vou disciplinar aqueles que, mesmo eu alertando, não mudam de conduta, continuam da mesma forma. E assim, semana passada foi o primeiro culto e eu vim ao culto. E eu, assim, que sou uma pessoa que amo abraçar, né? Talvez as pessoas que são mais tímidas não sentiram tão forte essa questão de distanciamento, da falta da comunhão, de eu receber os irmãos lá em casa, da gente fazer churrasco, da gente se alegrar, da gente abraçar. E aí a gente sente e a gente começa a pensar, são tempos difíceis. E a gente começa a entender, nem todo mundo está entendendo que é um tempo difícil de buscar o Senhor. É um tempo difícil, mas é um tempo de continuar se voltando e voltar o seu coração para Deus. E muitas pessoas sabem que estão no erro, sabem que estão no pecado, permanecem assim, não se voltam para o Senhor, e então o Senhor continua alertando o seu povo. E Ele vai continuar, e Ele continua, sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele me ama. Então, você tem que ser grata a Deus. Senhor, pedir mesmo, Senhor, me disciplina mesmo. Se eu estou indo pelo caminho, e é tão lindo, porque a gente sabe que uma criança, quando começa a andar, ela não está nem aí, ela não tem medo. Se ela estiver perto da piscina ali, ela pula. E o pai é o responsável por segurar ela ali, por falar, opa, não pode. Espera aí, se ela olha para a tomada, a primeira coisa que a criança quer é enfiar o dedo na tomada. É incrível, criança depois de um aninho. E a gente fala, não pode, faz dodó, e não pode. Mas muitas vezes, algumas crianças, elas são teimosas. E elas enfiam o dedinho e tomam choque. Ou elas vão ali, põem a mão no ferro, ou vai lá e põe a mãozinha no fogão e queima a mão. E sente doer. Mas o pai alertou. A mãe alertou, e aqui Deus, Ele sempre alertou o seu povo, olha, não vai por esse caminho, esse não é o meu caminho, essa não é a minha vontade, esse não é o lugar para você ir, esse não é o lugar para você ver, essas não são as pessoas que você deve andar. Deus sempre, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos alerta. E então o Senhor fala... O Senhor responde para Abacuque, né, que ele iria vir e exercer o juízo dele. E isso está em Abacuque 1:6. Vamos ler? Capítulo 1, versículo 6. O Senhor Deus diz, pois eis que suscito os caldeus, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. O Senhor sabia quem eram essas pessoas. O Senhor sabia, claro, quão mal eram essas pessoas, quão mal era esse povo, era esse rei. E o Senhor ainda chega e fala para Abacuque, depois dele estar indignado, perguntando para Deus por que está acontecendo isso com o povo. O Senhor fala, eu vou levantar um povo, eu vou levantar um povo. Muitas vezes nós queremos atribuir problemas difíceis das nossas vidas ao diabo, né? Assim, o diabo fez isso, Deus não queria. E tem um grande pregador aí que diz que até o diabo é o diabo de Deus. Ele não faz nada se não for a permissão do Senhor. Mas muitas vezes na nossa vida, não é o diabo, é Deus levantando situações difíceis para nós, para que nós venhamos nos converter, para que nós venhamos nos voltar para Ele, ainda que doa, assim como a gente falou da criança que põe a mão no ferro, e quando ela põe a mão no ferro, o que ela faz? Ela chora e vai correndo para o pai, para a mãe, e abraça. E a mãe fala, eu não te falei, meu filho, eu não te falei, minha filha, e assim é conosco muitas vezes da nossa vida. Então o Senhor, Ele fala isso, e no versículo 2, no capítulo 2, versículo 4, o Senhor
Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ele está falando que aquele lá, ele é mau, ele é ruim mesmo. O reinado da Babilônia viria sim sobre o povo, mas quem permanecesse fiel, esse teria vitória. Então, desde o momento que Deus explica para Abacuque, o profeta entende Deus e o porquê de tudo que estava acontecendo. E, assim, quando nós buscamos, irmãos, nós entendemos o porquê de tudo que está acontecendo. Hoje estamos vivendo tempos difíceis, mas eu vi um pregador que pregou a respeito de Abacuque, eu estava estudando, e ele fala que nós vemos aqui em Abacuque as manchetes que nós vemos hoje no jornal, que é o quê? A iniquidade, o pecado, a maldade, o esfriamento do amor a Deus, se virar as costas para Deus, é o que nós temos visto hoje na nação e no mundo. Então, Abacuque é muito atual. Nós sabemos que ele é muito atual quando nós estudamos essa palavra e entendemos. Mas quando Deus dá essa resposta para Abacuque, Abacuque entende, então é necessário isso acontecer. É necessário. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável, seja ela qual for na nossa vida, na nossa nação, no mundo, quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós temos paz. Nós não ficamos desesperados com medo de morrer ou com medo de contaminação pelo vírus. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é dele a nossa vida. O que nós temos que fazer, nós temos sim que nos proteger, que usar máscara, que usar o álcool em gel, que cuidar daquelas pessoas que nós amamos, que são as pessoas que muitas vezes são grupo de risco e a gente às vezes não pensa e vai lá e abraça e vai na rua. Nós precisamos pensar no próximo e esse é um momento muito importante de pensar na questão de amar o próximo como a nós mesmos. Porque se eu amo o pastor, eu não vou ficar, vou vir da rua e vou de qualquer forma pegar na mão do pastor ou tentar abraçar porque eu quero, porque eu acho que tem que ser assim. Mas também, irmãos, não pode ser ao extremo de dizer, nossa, eu não vou sair nem na rua que eu vou morrer, eu posso morrer. E daí se eu morrer? Se eu morrer, eu vou morar com Jesus. Se eu morrer, foi a permissão de Deus eu morrer. Aí se você pergunta para mim, você quer morrer agora? Eu falo, não quero, porque eu não vou ser mentirosa, hipócrita, porque ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas quer ir para o céu sem morrer. É meio contraditório isso, né? Então, o que a gente precisa entender? Senhor, a Tua graça me basta. A Tua paz é o que eu preciso. Estamos vivendo em tempos que não são fáceis, mas também não são tão difíceis como o Teu povo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, que a gente entender que o sofrimento, ele causa crescimento. Ele traz e ele produz em nós um crescimento. Mas depende da pessoa. Para algumas pessoas, o sofrimento, ele causa desespero, ele causa depressão, porque são aqueles que não conhecem Jesus. Mas se eu conheço Jesus e eu estou passando por momentos difíceis, quem aqui não já passou por um momento tão difícil na sua vida e que questionou a Deus, não é? Muitas vezes nós lemos o texto e dizemos assim, eu não acredito que esse profeta ficou perguntando para Deus por quê. Ele teve essa coragem. E muitas vezes nós temos essa mesma coragem na nossa mente. Nós não falamos, e aí nós somos tão bobos, porque nós pensamos assim, ainda bem que eu não falei, eu só pensei. Como se Deus não ouvisse os nossos pensamentos. Mas o Senhor ouve o nosso pensamento. Ele sabe até o que nós vamos pensar daqui a pouco. Então, se eu pensei, nossa, Senhor, mas por quê? E eu não falei, mas eu pensei. Eu murmurei mesmo em pensamento, eu questionei o Senhor. Eu já passei por situações da minha vida em que eu questionei o Senhor por quê.
E essa semana mesmo eu passei uma situação no meu trabalho, porque meu trabalho, eu estava trabalhando no sábado até as 2 horas da tarde. De repente me mudaram de atendimento. Aí quando me mudaram de atendimento, eu passei para trabalhar de 2h30 a quase 9 da noite. E isso me fez chorar, porque eu fico muito nervosa, muito brava. E eu falei, sim, treinamento, o Luiz viu a minha angústia. Eu comecei no treinamento e falei assim, não, mas Deus vai fazer, na última hora Deus vai fazer alguma coisa. Na última hora eu não vou para esse atendimento. Mas na última hora eu fui para o atendimento, eu comecei a atender. Eu trabalhei ontem até quase 9 da noite. E quando eu saí, eu entendi que era a vontade de Deus, né? Porque Deus permitiu e eu, Senhor, muito obrigado. Me ajuda a te agradecer mediante disso, porque eu tenho um trabalho. Algumas pessoas não têm trabalho. E aí eu liguei de lá para o Luiz, falei que estava meio desesperado com o atendimento. Aí ele falou, você quer ir embora? Vem embora. Eu falei, eu não posso ficar desempregada agora. Mas eu preciso entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E todo o tempo que eu fiquei chateada, angustiada, o texto que o Senhor falava para mim, e o texto que vinha ao meu coração é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, de alguma forma, Senhor, isso vai cooperar. E então, quando Abacuque entende isso, e quando eu e você entendemos, nós fazemos uma oração de gratidão a Deus. Então, ele faz uma oração, no capítulo 3, ele faz uma oração exaltando a Deus e o seu poder, e declarando que aconteça o que acontecer, ele adoraria ao Senhor. Então, ele já sabe que aquele povo vai vir, ele já sabe que vai ter dor, ele já sabe que vai ter choro, ele já sabe que vai ter sofrimento. E, pelo que os historiadores falam, ele viveu até esse tempo que a Babilônia entrou em Judá e destruiu o povo de Deus e destruiu o templo de Deus. E, para vocês terem uma ideia, essa invasão ela foi em 3 etapas, foi em 3 anos diferentes. Então, eles entraram, destruíram uma parte, eles entraram, destruíram outra parte, e, por final, eles destruíram as muralhas. E, por isso, a gente vê Jeremias, quando ele lamenta o quanto que aquele povo destruiu aquilo que era do Senhor, o templo do Senhor, levou tudo que era de Deus, destruiu as muralhas. E quanto esse povo sofreu. E Abacuque pôde presenciar, e se ele pôde presenciar isso, ele presenciou sabendo que era o juízo de Deus sobre aquele povo. E aí eu quero só... eu tirei algumas lições de Abacuque, que são lições para a nossa vida. Então, a primeira lição é: Deus jamais será conivente com o pecado. Ele disciplina o seu povo. O povo de Judá, ele estava assim: nós somos povo de Deus. Independente do que acontecer, nós somos povo de Deus. Porque eles sabiam que no deserto o povo murmurou, Deus mesmo assim, Deus abençoou novamente. O povo murmurou de novo e Deus continuou abençoando aquele povo. Então, para ele, nós somos um povo separado. Nós somos o povo de Deus, nação santas, escolhidos. Então, só que eles não pensaram. Deus não é conivente com o pecado. Não adianta eu estar na igreja, eu dizer que adoro ao Senhor, glorifico a Deus, louvo o nome dEle e permanecer no pecado. Eu venho na igreja, eu dou meu dízimo, eu até falo de Jesus para as pessoas. E eu conheço irmãos, agora trabalhando novamente no call center, que eu conheço muita gente, eu conheço pessoas assim, que dizem: eu sou evangélica. Pessoa que está ali xingando, pessoa que está ali mentindo, e no outro dia ela diz que está jejuando. Então, a gente conhece pessoas que, infelizmente, dizem que servem ao Senhor, mas Deus não é conivente com o pecado. Então, Deus vai disciplinar, com certeza. Outra lição que eu tirei é que Deus, o justo juiz, ele exerce sua justiça, ainda que nos doa muito, ainda que venha doer. Mas eu acho que, se nós tivermos coragem, nós vamos fazer essa oração: Senhor, ainda que doa, se eu estiver fora do teu caminho, fora da tua vontade,
me disciplina, me puxa pela perna, me derruba no chão, mesmo que eu venha arranhar meus joelhos, que eu venha dar birra e chorar. Senhor, me puxa. Exerce teu juízo sobre a minha vida. E a gente sabe que o Senhor sempre, Ele exerce o juízo dele, se nós formos estudar, mais sobre aqueles que não servem ao Senhor. Mas a disciplina, Ele disciplina quem Ele ama. A outra lição que eu tirei é: Deus cuida de quem permanece fiel a Ele e à sua vontade. Deus cuida de você. Deus está cuidando de você? Amém? Amém? Deus está cuidando de nós. Nós estamos aqui hoje no culto. Nós temos o alimento. Nós temos a nossa casa. Graças a Deus, nós temos o transporte. Nós temos o emprego. E aqueles que não têm, Deus está suprindo mesmo assim as suas necessidades. Então, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Deus, a outra lição, Deus nos faz lembrar que nunca desamparou o seu povo, apesar de sempre virarem as costas para Ele. Aquelas pessoas viraram as costas para o Senhor, elas estavam no pecado, elas não sabiam mais, é como se elas nem soubessem mais quem era Deus, elas estavam na lama, mas Deus disse assim: olha, eu vou disciplinar, porque aquele que permanecer fiel a mim, ele vai ficar comigo. Mesmo aqueles que viraram as costas para o Senhor, que foram a princípio infiéis, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que precisam ser chamadas por Deus dessa forma. Sentem uma dor, tem um acidente, ou acontece alguma coisa com a pessoa da sua família, e ele diz: nossa, eu tenho que voltar para Cristo. Porque o Senhor, Ele disciplina quem Ele ama. E a última lição é: Deus nos mostra que se permanecermos fiel a Ele, cantaremos com alegria, apesar das circunstâncias. Nós vemos aqui que o texto que nós lemos, no versículo 18, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E o 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me farás andar sobre os meus lugares altos. E esses últimos versículos, esse versículo do 16 ao 19, é um louvor a Deus. É um louvor, é um cântico a Deus. Senhor, aconteça o que acontecer, quero te adorar ainda que a figueira não floresça. Quero te adorar, porque Abacuque sabia que quando aquele povo entrasse, ele ia destruir as plantações, ele ia matar o gado, não ia nascer mais porque ele ia tacar fogo. E aí quando nós estudamos, nós entendemos o porquê que Abacuque está dizendo isso, que ainda que não tenha comida, porque não ia ter comida, não ia ter água, as pessoas iam morrer. E ele diz: Senhor, diante desse caos, diante dessa situação terrível, eu te louvarei, eu me alegrarei. E é o que é mais difícil, é ele dizer: eu me alegrarei. Mas não é me alegrarei para as pessoas, não é me alegrarei para o mundo, não é me alegrarei, não é me alegrarei talvez para os meus parentes, com me alegrar só de boca, mas é eu me alegrarei no Senhor. E quando eu me alegro no Senhor, eu tenho atitudes de alegria. Quando eu me alegro no Senhor, eu tenho atitudes de fé. Quando eu me alegro no Senhor, eu sou uma pessoa diferente. As pessoas vão olhar para mim e vão me enxergar de maneira diferente. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: nossa, olha o que está acontecendo. E mesmo assim você está alegre, mesmo assim você sorri, mesmo assim você continua crendo. Sim, eu me alegrarei no Senhor. E a conclusão é: o profeta Abacuque nos ensina que a crise, o sofrimento, é uma oportunidade
de busca do Senhor e de demonstração da nossa fé. E interessante, irmãos, que esse texto, ele é citado em Romanos e em Hebreus, nas cartas de Paulo a Romanos e aos Hebreus. Em Romanos 1:17 e Hebreus 10:38. E é maravilhoso, irmãos, porque Paulo, ele alicerça suas cartas e a sua vida espiritual em: o justo viverá pela fé. Amém? Então, se você entendeu que essa palavra é uma palavra que fala, que é uma palavra que foi escrita há tantos mil anos atrás, é uma palavra que é atual, porque a palavra do Senhor, ela é atual. Se você entendeu isso, e se o Senhor falou com você, eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar ao nosso Deus, enquanto o Diego sola aqui, a gente vai orar ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor nos fortaleça em meio à crise, em meio à dor, em meio ao sofrimento, mas acima de tudo, que nós possamos permanecer fiéis. Oh Pai, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, estudamos, entendemos o que o Senhor quer nos dizer, ficamos em paz. Nós, Senhor Jesus, estamos vivendo um momento difícil na nossa nação e no mundo. Sabemos, Senhor Jesus, que não tem sido fácil para tantas famílias, Pai, para tantas famílias que têm sofrido. Mas nós sabemos, sim, Jesus, que o justo viverá pela fé, que o justo viverá pela sua fidelidade ao Senhor, que o justo permanecerá firme até o fim, sem retroceder, sem retroceder. É o que nós queremos, Senhor, é depender de Ti, é entender a Tua vontade, é amar a Tua vontade, é saber que Deus é Deus, independente de circunstância, de sofrimento, é entender que Deus está cuidando de nós, que Deus está cuidando de nós, porque o Senhor nos ama e muitas provas o Senhor sempre nos deu do seu amor, Pai. Somos gratos a Ti por tudo, Jesus. O Senhor é soberano sobre todas as coisas e a despeito de tudo que está acontecendo nessa terra, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Nós nos alegraremos no Senhor, o soberano de Israel, aquele que tem a terra, o mundo na palma das suas mãos e sabe tudo quanto vai acontecer. E nós exaltamos a Ti, Pai. O que nós pedimos nessa noite é: ajuda-nos a permanecer fiel, Senhor. Ajuda-nos a permanecer fiel, Jesus. Ajuda-nos a Te honrar o Teu nome onde nós estivermos. Ajuda-nos a crer no sobrenatural. Ajuda-nos a crer no impossível. Ajuda-nos, Senhor, a adorar-Te em todo o tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Te adoramos. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor, que é algo tão tremendo, tão maravilhoso, uma responsabilidade tão grande que nós temos, e que o Senhor, pela misericórdia dEle, Ele usa e Ele fala como Ele quer.